Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Hoje nós vamos falar de uma mensagem cujo título tem por nome Servidores de Deus. Vou repetir: Servidores de Deus. A função da igreja é formar servidores de Deus. E não só de informar a palavra, de mostrar onde está escrito as coisas, mas de formar você servo de Deus. E eu recebo você sendo servidor de Deus, um servidor do bem, do Deus que habita em você, um servidor do Cristo ressuscitado. Abra a sua Bíblia para a gente dar início na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 1. Servidores de Deus. Eu recebo você sendo, e você também que está me ouvindo, acompanhando essa transmissão através da internet, em nome de Jesus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 4 é o capítulo, verso 1. Anote no caderninho de anotações que eu sempre peço para você. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 4, a partir do verso 1. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de quem? De Cristo. Na Bíblia, a linguagem de hoje está como servidores de Deus. Vou repetir. Assim importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ou seja, servidores de Deus e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado o quê? Fiel. As pessoas, meus irmãos, precisam olhar para você e ver o ministro de Cristo, o servidor de Deus, o servidor do Cristo ressuscitado, e não do Cristo pau, gesso com o coração para fora, mas o servidor do Cristo ressuscitado, que não pensa só em ganhar, que não pensa só em receber bênçãos, mas que está aqui, congregando pela palavra, pelo amor que você tem ao seu Deus. As pessoas precisam ver em você também o pacificador. As pessoas precisam ver em você o manso, e não a pessoa explosiva, que xinga todo mundo, briga com todo mundo. Isso é dentro de casa, isso é com o vizinho, isso é no trabalho. Xinga, sabe, briga, é uma palavra mais feia do que a outra. As pessoas precisam ver em você o servidor de Deus. As pessoas precisam ver em você o manso, o pacificador, que quando alguém está falando com muito ódio, falando de uma pessoa com muita raiva, você corta o assunto para falar de uma outra coisa. Você tem que ser esse servidor de Deus, esse pacificador. Tem momentos que a gente está na família ou fora e aparece alguém e fala com ódio de uma outra pessoa, com muita raiva, e até conversa dizendo para você: eu sou contra essa pessoa, eu odeio essa pessoa, eu quero muito que morra. E você, como pacificador, você joga água na fogueira, você não põe brasa na fogueira. Você corta o assunto, vamos mudar de assunto, vamos parar de falar sobre isso. Tira isso da tua cabeça. Isso está envenenando o seu coração. Mas porque essa pessoa me provocou, ela me fez mal. Então, eu tenho ódio dessa pessoa, eu quero que aconteça isso de ruim. Esquece isso, tira isso da tua cabeça. Não seja você a fazer algo contra. Entrega de fato e de verdade nas mãos do Senhor, como diz o Salmo 91. E tu verás a justiça do Senhor. Seja esse servidor de Deus, esse pacificador,
que muda de assunto quando alguém está com muita raiva, com muito desejo de vingança. As pessoas precisam ver isso no servidor de Deus. E não só o pacificador, não só o manso, mas também o limpo de coração. Aquela pessoa que não pensa em vingança, mas que aguarda na justiça de Deus. Quem são os servidores de Deus mesmo, de verdade? Esses são os servidores de Deus. Pessoas humildes para com Deus principalmente. Deus, a tua vontade é soberana, meu Senhor. A tua vontade é o mais importante naquilo que aconteceu e naquela situação que não aconteceu como eu esperava. Esses são os servidores de Deus. Primeiro, pessoas humildes, principalmente para com o Senhor. A tua vontade é o que eu preciso, Senhor. A tua vontade é a luz que a minha vida precisa. Eu não sei de nada. Eu preciso muito de ti. Eu não sei andar sobre a terra por mim mesmo. Eu sou mais que vencedor, amém. Mas eu sou uma pessoa que ainda preciso muito ouvir, aprender, estar congregando para alimentar o meu espírito. Por mais abençoado que a tua palavra diga que eu sou, herdeiro, escolhido, mas eu preciso, como herdeiro de Deus, estar aqui congregando para aprender do Senhor. Uma outra característica de um servidor de Deus: ele pensa primeiro na vontade soberana de Deus nas suas orações. Ponto importante, hein? Vou repetir. Ele pensa primeiro na vontade soberana de Deus nas suas orações. Porque tem pessoas que oram, que pedem, e até aí não é errado orar, pedir, tudo bem, graças a Deus, mas tem pessoas, e a gente percebe, que sempre, na oração dela, a vontade dela está sempre em primeiro lugar. Tudo gira em torno da vontade dela. Como por exemplo, eu quero que a minha família seja assim para mim. Ou seja, tudo gira em torno do eu, da pessoa, sempre ela, sempre ela. Eu quero, meu Deus, que o meu marido mude e seja assim para mim. Eu quero muito, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a minha esposa mude e seja assim para mim. Outra coisa, meu Senhor, um outro pedido lá para casa. Eu quero muito que o meu filho mude e seja assim para mim. E me ajude e faça isso para mim. O servidor de Deus não pode ter um coração assim, onde tudo gira sempre em torno da sua vontade. Sempre o querer da pessoa. Tem pessoas que querem usar Deus só para a sua vontade. E Ele não vai se deixar ser manipulado por você. Amém. Quando você pede algo, pelo marido, pelo filho, por exemplo, você está pedindo por quê? Porque você quer que essa pessoa mude para você ou para Deus? Pensa aí. Pastor, é para Deus. Então, a oração precisa mudar. Que Ele mude para ti, meu Senhor. E que Ele seja iluminado por tua palavra. Porque se Ele mudar para ti, esse meu familiar, essa minha esposa, esse meu marido, esse filho abençoado que eu tenho, se ele mudar para ti, se ele for iluminado por tua palavra, ele vai ser melhor para mim. Amém. Você compreende isso, abençoado? Porque tem pessoas que oram e que pedem, mas tudo sempre girando em torno dela. Que mude a minha filha, Senhor. Te peço muito em nome de Jesus, que ela mude, mas para mim. Então isso precisa mudar. Tem pessoas que querem manipular Deus, o poder de Deus, sempre na vontade dela. Sempre em torno da vontade dela. E Deus não vai se deixar ser manipulado por você. Porque essa é uma oração egoísta, interesseira. Meu Deus do céu. Terceira característica de um servidor de Deus. Ele ama as pessoas segundo o Espírito. Ele não ama por interesse. Ah, eu amo essa pessoa
porque ela tem algo para me dar. Isso acontece. Eu estou me aproximando dessa pessoa porque eu vou ter vantagem aqui. Por isso que eu estou chegando perto, por isso que eu estou me aproximando. O servidor de Deus, ele não age assim. Ele ama a pessoa porque ele entende que ali dentro há um anjo precioso. Porque ele sabe que as pessoas são anjos em vaso de barro, que está ali no trabalho ou na família um filho de Deus. Então ela não se aproxima por interesse, ela se aproxima porque ela ama as pessoas no espírito. O servidor de Deus, um outro detalhe importante, ele não ama só o seu universo familiar, pai, mãe e filho só. Ele tem amor por todas as pessoas, ele ama a humanidade. Ele tem desejo no seu coração que as pessoas sejam felizes, que a palavra da graça de Deus chegue para todo mundo. Ela não tem amor só pelo seu universo família. Ela não tem esse desejo que só a família dela seja feliz nas coisas de Deus. Mas ela tem esse amor também para com as pessoas que ela nem conhece. Ela deseja que a humanidade seja feliz por essa palavra, porque o Evangelho tem sido muito envergonhado. Toda vez que a gente vai na internet, a gente vê que o Evangelho cada vez mais está sendo envergonhado. As pessoas estão precisando muito do Deus Espírito de verdade. As pessoas estão precisando de um Evangelho genuíno, verdadeiro, o da graça de Deus. Porque esse que está aí fora é a teoria dos homens. É o Evangelho que traz perturbação, como diz Gálatas 1,6. Que não é Evangelho. E se alguns que usam o nome de Deus e que estão perturbando pessoas e destruindo lares inteiros com os seus ensinos, com a sua teoria, botando medo nas pessoas, fazendo as pessoas achar que o filho, na sua atitude de fraqueza, está com um demônio dentro dele, e o marido com outro demônio, e a filha com outro capeta, e o demônio está ali, Satanás tomou conta da família. E que ela deve fazer um sacrifício bem grande, se possível colocar o carro dela no altar, para ver a mudança. Então, o Evangelho está sendo muito e muito envergonhado por essas pessoas, por essas igrejas, por esses falsos pastores que usam o nome de Deus. Então, o servidor de Deus, ele tem esse amor por ver as pessoas conhecendo o Evangelho da graça. Analisando isto que estamos meditando agora, conversando desde o princípio, a gente precisa rever com muita paciência, meus irmãos, algumas palavras do Senhor Jesus, lá no livro histórico de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia, em Mateus 5, é o capítulo, verso 1. O cristianismo está resumido aqui, nesse sermão do monte. Aqui Jesus começa a ensinar, atenção amados, a sua doutrina. A doutrina de Jesus está aqui. E não a doutrina de uma igreja, de um homem, mas a dele. Jesus é a expressão exata de Deus, então ele traz a doutrina certa aqui. A vontade de Deus está aqui. O cristianismo está aqui. A doutrina verdadeira está aqui. Nesse sermão aqui, ó. E começa assim, Mateus 5, verso 1. Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro ensinamento de Jesus, a humildade. Primeiro conceito que a gente vê aqui, a humildade. A humildade, se você meditar lá em Provérbios, capítulo 15, verso 33, a humildade traz a honra de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz lá em Provérbios 15, 33, que a humildade precede a honra. Anote aí, Provérbios 15, 33, você que me ouve também, que acompanha essa transmissão.
Então, ser humilde de espírito, primeira coisa, ser humilde para com Deus e com as coisas de Deus. É a primeira coisa que tem que acontecer no coração de um servidor de Deus. Você sabia, meus irmãos, que há pessoas que são arrogantes, e muito, com Deus, que discutem com Deus? Deus fala na sua palavra, como por exemplo, é para semear, é para ser fiel. E elas falam, mas não é bem assim. Se você for ver lá em Provérbios 3:9, coloca aqui no telão, Provérbios 3:9, lá diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Aí tem pessoas que discutem com Deus, mas não é bem assim. Se você parar para meditar, quem é que está falando isso aqui? Deus. Então se você chega ao ponto de dizer, mas eu não concordo, não é bem assim. Com quem essa pessoa está discutindo? Com Deus. Então veja, que está faltando muita humildade nas pessoas, principalmente para com as coisas de Deus. Há muitas pessoas arrogantes, que discutem com Deus. Olha, é para você honrar o Senhor com os teus bens e com as primícias todas. Mas eu não concordo, eu sou do contra, eu não faço. Está discutindo com quem? Com Deus. A palavra do Senhor diz, é pela graça que se vive, é pela graça que sois salvos, não precisa mais de obras. Aí tem pessoas, não é bem assim não, tem que ter obra sim, para eu ser salvo. Eu tenho que subir no monte, eu tenho que fazer o jejum, eu tenho que participar da campanha e fazer o sacrifício, para Ele, Deus, me dar a salvação. Essa pessoa está discutindo, e ela não tem humildade nenhuma para com Deus. Imagina com o semelhante. Tem pessoas que discutem quando a gente fala, você é um salvo. Não precisa você fazer essas coisas todas que a igreja aí da esquina está ensinando. Mas eu não concordo com o que você está dizendo. Eu vou sim participar da vigília da salvação, sim, porque senão não vou ser salvo. Essa pessoa está discutindo comigo? Ela está discutindo com Deus, porque lá em Efésios 2, 8 e 9 diz que você já é um salvo sem as obras. É pelo esforço de Cristo Jesus. Como tem pessoas também que quando você fala, o diabo está destruído, Hebreus 2,14, mas eu não aceito isso. Para mim tem demônio sim, eu acredito em Satanás sim. Essa pessoa está discutindo com quem? Com Deus. Ela está sendo arrogante com quem? Com Deus, porque eu não sou o dono dessa palavra. Eu não sou o autor dessa palavra de Hebreus 2,14. Ser humilde de espírito também é você reconhecer que você precisa limpar certas coisas do seu coração. E nesse ponto, você sabe o que você precisa fazer. Cada um de nós sabemos o que precisamos fazer. Ser humilde de espírito, para não discutir com Deus, não ser arrogante com o Senhor. Ele está falando, amém, meu Senhor, recebo, vou colocar em prática. Ser humilde de espírito, para limpar seu coração de certas coisas. E você sabe. Ser humilde de espírito, também, de não se sentir superior a ninguém. A pessoa humilde respeita os irmãos, os colegas no trabalho. Ela pode ter o cargo que for, a posição que for, mas ela respeita o faxineiro, o copeiro, a copeira, ela respeita todo mundo. Ela pode estar no escritório mais lindo, mais bonito que for, mas ela respeita todo mundo, desde a portaria até a sala dela, até a sala dele. O servidor de Deus tem que ter esta humildade, de nunca se achar superior às pessoas, porque tem um pouco mais de dinheiro, ou porque tem um carro melhor, ou porque a casa era de 3 cômodos e agora é de 10. Ela não se acha superior a ninguém. E nem ao pastor. Porque tem pessoas que às vezes se acham superior ao pastor. O humilde de espírito não pensa assim. Ele entende, esse pastor tem um chamado para estar aí no púlpito. Deus o colocou para me servir. Como também esse mesmo Deus me colocou aqui sentado para ouvir, receber e obedecer. Então, o humilde espírito tem esse sentir dentro dele. Deus me colocou aqui para ouvir, receber e obedecer. Isso é muito importante porque existe uma parte na Bíblia, mais precisamente lá em Provérbios 3,7, não seja sábio aos seus próprios olhos. Sabe quem é a pessoa sábia aos seus próprios olhos?
é a pessoa que se acha. A pessoa que se acha é aquela que é sábia aos seus próprios olhos. Eu sim sei mais do que essa pessoa. Eu sim sei mais do que ele, do que o pastor. Tanto é que eu nem preciso ir para a igreja. Eu já sei de tudo. Eu tenho o Espírito de Deus. Então eu não preciso de estar na igreja. É melhor você se achar um abençoado de Deus. É melhor você se achar um filho de Deus. É melhor você se achar mais que vencedor. Eu sou mais que vencedor, mas continuo precisando ouvir a palavra de Deus. Ser humilde de espírito é isso. Seguindo com a leitura de Mateus, capítulo 5, vejamos agora o verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão o quê? Consolados. Quando você está chorando, você está em um momento de dor. Mas é promessa de Deus que o consolo de Deus vem. É promessa de Deus que esse consolo vai chegar em sua vida no momento da dor. Detalhe, há pessoas que precisam de uma dor para se achegar a Deus, para se aproximar do Senhor. E é verdade. Nesses momentos você se torna mais humilde, porque quando as pessoas estão numa boa, dificilmente elas buscam a quem? A Deus. Elas se acham sempre autossuficientes. Eu não preciso estar na igreja porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então é necessário às vezes que haja uma dor para aproximar aquela ovelha do Criador, do Deus. Para que ela se torne mais humilde e reconheça, bom, eu sou um filho de Deus, eu sou um abençoado, mas eu continuo precisando dele em minha vida para andar sobre a terra. E às vezes é necessário que aconteça uma adversidade, uma tribulação, para corrigir essa falha no meio do caminho, né? Que é a pessoa achar que não precisa mais. Estou trabalhando, a minha maior dificuldade é que eu estava desempregado. Agora não estou mais. Minha maior dificuldade é que eu estava ganhando pouco, agora eu estou ganhando muito. Minha maior dificuldade é que eu não tinha isso, agora eu tenho. Então, às vezes, Deus permite uma situação para que aquele coração se torne o quê? Humilde. Ó, tu é mais que vencedor, hein? Tu é um abençoado e próspero. Mas tu continua precisando de mim. E essa dor é para que você saiba disso. Essa situação é para que você saiba disso. Que você continua precisando do chefe do mundo. E como é bom esses momentos, porque se não abençoado, a gente tem a tendência, por conta da carne, de se esquecer mesmo. Ah, hoje eu não fui? Ah, mas eu também já aprendi tanta coisa de Deus, eu já sei de tudo da graça. Paulo diz, olha, são insondáveis os mistérios de Deus. Insondáveis. Não tem fim o negócio. Quando você pensa que já aprendeu tudo, aí Deus, tem mais, meu filho. São insondáveis as coisas. As riquezas, os mistérios do Senhor. Aquela palavra que você, nossa, que mensagem maravilhosa, completou todo o meu entendimento da graça. Aí Deus, não, ainda tem mais para aprender. Eu estou aqui no púlpito, estou sempre aprendendo. E eu digo para Deus, Senhor, não sei de tudo não, viu? Ainda me falta muito a aprender, a crescer na tua graça. Receba você tendo essa humildade no seu coração em nome de Jesus. Verso 5 de Mateus 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão o quê? A terra. Vamos ser sinceros aqui. Tem momentos, tem vezes que a gente tem vontade de dar um soco na cara de uma certa pessoa. De fazer algo contra aquela pessoa, porque nós temos carne para isso, abençoado. Por conta da decepção que a pessoa nos causou, pela pessoa ser mentirosa, o tempo todo está falando mentira, às vezes dá vontade de você dar um tapa na cara daquela pessoa. Porque tem gente que mente para você, você trata bem aquela pessoa, faz o melhor por ela, e ela retribui o quê? Com maldade, retribui com mentira, e você, caramba, mas que mentirosa, viu? Às vezes dá vontade, pastor, porque a pessoa retribui todo o bem com tanta maldade, mas a mansidão, fruto do Espírito, precisa ser cultivado
por aqueles que são servidores de Deus. Amém? Às vezes vem aquele desejo de bater, de xingar, discutir, mas esse desejo não pode prosseguir no teu coração. O apóstolo Paulo até orienta isso na carta dele aos Efésios e diz: olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A carne quer bater, a carne quer se vingar, mas você tem que segurar essa situação dentro de você. Quando acontece, servidor do Senhor, você precisa segurar essa situação. Amém? Em nome do Senhor Jesus, eu recebo essa palavra se cumprindo na sua vida. Feliz são os mansos. Bem-aventurado significa isso, feliz. É você ser essa pessoa muito feliz. É você não ser uma pessoa explosiva. Tem gente que é explosivo, né? Ela explode assim, do nada a pessoa... Misericórdia, o que está acontecendo? Então, fica aí Efésios capítulo 4, verso 26. Coloca aí no telão também para os irmãos anotarem no caderno. Aquele que está sendo alimentado por Deus, ele sabe esperar. O manso é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Não é você que tem que tomar uma atitude contra essa pessoa. Você tem que realmente entregar nas mãos do Senhor. Seja essa pessoa lá no seu trabalho, na sua família, onde quer que seja. Você não tem que tomar atitude nenhuma contra ninguém. Isso é obra da carne, viu? Pastor, eu estou aqui, mas eu estou pensando, eu vou mexer meus pauzinhos. Eu posso, para essa pessoa ser mandada embora. Não faça isso não. É uma semente, vai voltar. Deixa que o mal se destrua por si só. E você vai ver, puxa, eu não precisei fazer nada. Só acredita, pastor, que a pessoa pediu as contas? Só acredita que o fulano foi transferido, foi mandado. Eu não precisei fazer nada. Eu simplesmente orei e falei: Senhor, faz justiça, porque senão vai ficar 2 pedaços de carne aqui e uma hora um vai matar o outro aqui. Então, para que isso não aconteça, abençoado, bem-aventurado os mansos, porque herdarão o quê? A terra. Verão os milagres em sua vida. Graças a Deus. Verso 6, Mateus 5, seguindo aqui com a leitura. Bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça, porque serão fartos. Eu estou esperando por essa justiça prometida aqui. Eu estou na fila, por ver nascer pessoas para a graça, esperando que o povo de Deus saia dos objetos para viver o Evangelho. Por isso que eu persevero tanto, meus irmãos, em divulgar o Evangelho, em divulgar a graça de Deus, colocando as mensagens na internet, no Facebook, no YouTube, gravando as mensagens em CD, que a gente ainda tem CDs de mensagem aqui na igreja, tem lugares que não usa mais, mas a gente ainda usa essa ferramenta, porque tem pessoas que gostam do CD, gostam de ouvir em casa, no seu aparelho, e tem ainda um aparelho para ouvir. Então, eu estou usando todas as armas, porque eu tenho sede de justiça, porque o Evangelho está sendo, e muito, repito, e muito envergonhado. É muito triste você estar navegando na internet e ver pessoas rodopiando, e o pastor alimentando essa situação. E um roda, o outro começa também a rodar, e o outro começa a rodar, e a outra que começa a gritar no meio, e o outro que lá na ponta do banco começa também, e começa um cai-cai danado, e o outro começa a gritar, e você, meu Deus, onde que isso vai terminar? E ninguém sai alimentado com o Evangelho de Deus. É triste demais, como Deus está sendo envergonhado por esses homens, gente. A gente vê pessoas pegando objetos assim, que você nem espera que um pastor vai dar. Nossa, até isso estão dando na igreja? Bom, sal eu sabia que dava. Água, eu sei que eles dão. Mas isso aí, não, aí já é demais. O Evangelho está sendo, por demais, envergonhado. Eu tenho sede de justiça. Que as pessoas saiam da idolatria, da sabedoria do homem para a sabedoria de Deus, para o Evangelho da graça de Deus, para as boas novas. Esses lugares estão envergonhando o nome de Deus. E quanto mais eles mentem, pastor, parecem que eles têm, né?
eles têm rede TV, têm rádio, tem isso, tem aquilo, mas eles não têm a verdade. A verdade que está no seu coração, que é o dom mais precioso, eles não têm, mas nós temos. Nós temos a verdade, abençoado. Eles são cegos, guias, cegos. Eles podem ter rede TV, pode ter emissora de rádio, mas eles não têm a verdade que Deus colocou no teu coração. Tu dorme em paz, tu não tem dúvida da tua existência, da tua salvação, do Filho de Deus que tu és. Lá dentro tu tinha medo e dúvida de tudo. Aqui, na graça, acabaram os teus problemas. Pare de sofrer. É para nós, não é para eles não. Porque nós é que temos a palavra que tira o sofrimento da alma. Tirou da nossa. Eles falam lá, pare de sofrer, ligue já. Ligue já. Ligue já. Lembra daquele camarada lá? Oh, liga já. Liga já. Pare de sofrer. Quando dá meia-noite, pare de sofrer. E como se não bastasse, tem essas lives, onde o fulano fica dentro do mato, né? Olha, irmão, eu estou aqui, e Deus está me mostrando, revelando, e você só vê vagalume voando. Eu estou aqui no monte, olha o lugar aqui perigoso, mas Deus é comigo. Eu estou orando, e joelho, não sei como é que eu vou voltar, mas eu estou aqui. E Deus está me mostrando que a fulana, que o Beltrano, olha, e vai dando like aí, vai dando like. E o camarada dentro do mato, uma escuridão, vai dando like aí. Ó, Deus está me mostrando que você tem que dar uma oferta assim, hein? Você de tal lugar. E compartilha, quem compartilhar mais vai ser mais abençoado. Deus está me revelando. Abençoado de Deus. É uma palhaçada em nome de Deus. Quando dá 10 horas da noite por diante, mas é tanta live disso e live daquilo. E não tem um que traga a palavra. É sempre, Deus está me revelando, Deus está me dizendo, coisas que esse Deus já alertou através da boca do profeta Jeremias. Visões e pensamentos que vêm do coração do homem, e não do Deus Criador do céu e da terra. Então, você, meu irmão, não se iluda com esse pessoal aí. São pessoas que estão mercadejando, adulterando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Porque bênção não se vende, o único onisciente, onipresente é Deus, então não pode existir sobre a terra um homem, para dizer, olha, Deus me revelou, Deus me mostrou que isso e isso vai acontecer. Não, o amanhã só pertence a quem? A Deus. Se é a Deus, Ele não vai dar a ninguém sobre a terra o revelado amanhã, porque se Ele der, Deus deixa de ser o quê? Onisciente, o soberano, e Ele passa a ser criatura, e o homem passa a ser Deus lá em cima. Então, Deus sempre será o onisciente. Esse negócio, imagina eu chego aqui, ó, Deus está me mostrando uma coisa, aí você, pastor Sandro, então deixa eu começar a fechar aqui minha Bíblia, deixa eu pegar minha bolsa, porque hoje eu vou embora. Porque a adivinhação, o amanhã, o depois da manhã, pertence ao meu Deus. Amém. Se o Senhor vai começar a adivinhar, então o meu Deus se tornou criatura, humano, e tu se tornaste Deus. Jamais devemos nos julgar dessa maneira. Amém? Amém. Seguindo aqui com a leitura, verso 7 agora, Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Com a medida com que você semeia, você vai colher. Sabe, se você é aquela pessoa que tem compaixão, você vai colher compaixão. Se você é uma pessoa que tem misericórdia, você vai colher isso em um momento da sua vida. Compaixão também. Abençoados, todos nós somos anjos em um corpo de carne, fraco, débil, cheio de erros, cheio de tudo. Então exerça misericórdia para que você colha também, porque o seu corpo não é perfeito. Ele é fraco também. Ele erra também. Então vamos semear para colher. Em o nome de Jesus. Seguindo, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a quem? A Deus.
é a pessoa que já se libertou da mágoa, do ódio, da raiva. Ela vai ver Deus agindo em sua vida em todas as áreas que for necessário, preciso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados, olha só, filhos de Deus, servidores de Deus. Como é bom quando alguém põe água na fogueira. Como é bom quando acontece dessa maneira, porque tem pessoas que ao invés de colocar água na fogueira, ela põe o quê? Brasa. Mas bem-aventurado os pacificadores. Os pacificadores têm uma atitude muito bonita. Ela muda de assunto quando a pessoa está falando com muito ódio, com muita raiva. Ela sempre sai daquela conversa. Porque ela sabe que aquilo está fazendo muito mal àquela pessoa ali. Então ela procura o máximo ajudar essa pessoa que tem ressentimento. Graças a Deus. Eu recebo você tendo essa atitude. Quando alguém se aproximar de você com muita raiva, e às vezes a pessoa está ali, ó, é um vizinho, é um amigo, e está sempre falando do ex-marido, da ex-esposa, ou de um amigo, seja lá quem for, está sempre falando com aquele ódio. Procure mudar de assunto, para que essa pessoa seja transformada com o seu proceder. Amém? Abençoado, esquece isso, não está te fazendo bem não. Toda vez que você fala, o ambiente muda, você fica mal, você fica feio, você fica feia. Olha só como você começou a falar dele, ó, dela, olha como você ficou, estressado, nervoso, está até batendo nas crianças. Você até xinga, olha só como você muda. Esquece isso, vira essa página. Ah, mas essa pessoa me fez muito mal, vai colher. Mas essa pessoa foi ingrata, você está no lucro, você fez o bem. Quem faz o bem é bem-aventurado. Melhor é dar do que receber. Você nunca perde por fazer o bem. Essa pessoa que vai perder. Perdeu uma ótima esposa, foi um ótimo marido, perdeu uma ótima amiga, um ótimo amigo. Porque foi um amigo maravilhoso que não soube valorizar, dançou. A pessoa que perdeu, que não soube valorizar aquela amizade, não soube valorizar aquela esposa, não soube valorizar aquele marido, perdeu. Você está no lucro. Não pense que você está no prejuízo, não. Pastor, eu fui uma boa esposa, dedicada, tudo, papapá. Você está no lucro. Marido também. A amizade que a pessoa não valorizou e você fez tudo. Pastor, eu ajudei com dinheiro, eu emprestei, eu fiz tudo. Pastor, eu só não tem ideia o quanto eu fui importante na vida dessa pessoa. E essa pessoa me retribuiu com maldade, com mentira, com ingratidão. Pastor do céu. Eu estou aqui na terra, mas às vezes a pessoa tem força de expressão. Pastor do céu, mas o anjo é do céu mesmo. Você está no lucro, abençoado. Reina em vida. A pessoa depois, espero que se arrependa e volte atrás e peça perdão para você, desculpa, e reconheça você como um presente de Deus. Presente de Deus. Seguindo aqui, ó, Mateus 5, qual é o verso agora? O 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguir, e mentindo disser todo mal contra vós. Amém. Quando você for perseguido, se sinta bem-aventurado, quando dentro da sua casa isso acontecer, ou fora, por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. Não fique triste se pela palavra a palavra que você busca aqui, você tem sofrido perseguição no seu trabalho, ou dentro da sua casa. Pastor, meu marido me persegue porque eu venho aqui buscar a palavra, o meu filho, a minha família não concorda. Não fique triste. Deus te chama de bobo por causa disso? Não. Deus te chama de bem-aventurado. Você está perdendo seu tempo lá, perdendo seu dinheiro, perdendo isso, perdendo aquilo. Deus não te chama de bobo quando você é perseguido dessa maneira. Ele te chama de bem-aventurado. De bem-aventurado. As pessoas sinceras, zelosas por Deus, que quer ser adorador, sofrem mais. Agora, esses que estão pregando a mentira aí, eles não sofrem tanto não, porque estão tirando a lã das ovelhas, né? Tem sempre ali muitos sacrifícios, muitos votos, dinheiro e isso e aquilo. Eles não sofrem tanto. Mas nós que
temos zelo, pregamos com sinceridade, a gente sofre mais. Perseguição de várias maneiras. Enfrentamos até necessidades para manter a obra, porque aqui nós não fazemos o que eles fazem. Mas somos bem-aventurados, porque Deus lá na frente supre, Deus protege. Então, Ele não te chama de bobo. Tem gente que chama você de bobão, sua bobona, mas vocês são tudo trouxa mesmo, né? Ô, gente trouxa, nunca vi existir tanta gente trouxa no mundo. Aí você, bom, para você, mas para Deus, eu sou bem-aventurado. Para Deus, ó, o pensamento é outro. O sofrimento da perseguição no lar, olhe para mim, isso é normal, viu? Jesus não foi perseguido? Ele não foi nem aceito pelos seus. Ele fala, olha, eu vim aqui, mas nem pelos meus, eu fui aceito. Isaías sofreu perseguição? Sim. Jeremias e Daniel, era um homem que estava constantemente orando. Ele foi perseguido? Desde o princípio que começou a se dedicar a Deus. E Jesus? Desde o princípio que começou a falar, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, agora quem vai falar aqui com vocês sou eu, não é mais esses anciões, fariseus, hipócritas aí, não, agora a palavra é comigo. Ele foi perseguido desde o princípio que começou a falar. Mas Deus falou através dele mesmo, olha, bem-aventurado é você, meu filho amado Jesus, e todos que estão contigo, assim como foi Isaías, Jeremias e Daniel. No momento mais difícil da vida de Daniel, ele foi desamparado? Não. Quando ele estava para ser ali, ó, devorado pelos leões, Deus não deixou que nenhum encostasse nele. Assim é você sobre a terra. Quando alguém te ameaça, quando alguém diz, olha, eu vou acabar, vou destruir com você, tem uma redoma na sua vida que são os anjos de Deus. Receba essa palavra em sua vida. Geralmente a família são os primeiros a perseguir porque não congrega, não entende, são os primeiros. Isso é fato. Mas você que tem um conhecimento da verdade sabe que nós somos limpos, nós somos sinceros, nós estamos pregando a verdade com honestidade. Ah, mas o fulano do lado de cá não fala bem assim não, fala que o Senhor é isso e aquilo. Mas você que vem aqui sabe que nós somos limpos, que o trabalho é honesto. Então isso aqui importa, é o que você está vendo. Graças a Deus. Para terminarmos, verso 12. É isso mesmo? Mateus 5. Regozijai-vos, alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós. Jeremias passou por isso, Daniel, eu, Jesus, estou passando. Você acha que a gente não vai passar? A gente vai passar também, abençoado. E sempre, hein? Termina uma situação, começa outra. Depois começa outra e você reina em vida. Somos mais que vencedores, sempre vai existir. Quando termina dentro do lar, ai, graças a Deus. Começa na rua, o marido se converteu, a esposa, ai meu Deus, que paz. Aí, agora é lá no trabalho, pastor. Um filho de Nabucodonosor se levantou lá. Aí você, ai meu Deus do céu, mas eu recebo que eu vou superar essa situação, assim como eu superei dentro da minha casa, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então o servidor de Deus, ele observa essas palavras do Senhor Jesus e se esforça em alcançar, em viver. Ele é luz do mundo, ele é sal da terra, onde ele passa. Diga bem forte, eu quero ser esse cristão, ser esse servidor de Deus. Fique de pé e vamos orar. Eu me recebo, Senhor, e declaro à tua igreja, todos que estão me ouvindo nesse momento, com esse coração, que a tua palavra nos ensinou hoje. Eu recebo esse coração sendo o servidor de Deus, o servidor do Cristo citado. Esse coração sendo pacificador, manso, limpo, sem esse desejo de vingança, sendo essa pessoa humilde, principalmente para contigo, porque se é para Deus, vai ser para o semelhante, o marido, o filho, a pessoa no trabalho, quem quer que seja. Eu recebo, Senhor, esse milagre. Recebo o meu coração e o coração desse amado irmão, humilde, sendo luz do mundo, sal da terra.
Tira da gente, Senhor, esse temperamento, às vezes explosivo, que acontece. Porque nós temos carne para isso. Às vezes esse nervoso que vem, às vezes a vontade de xingar, de agredir, de bater. Que isso venha mudar em você. E você está falando com aquele que pode te ajudar nisso. É só você ser sincero: Senhor, eu tenho sido assim, mas eu não quero prosseguir assim. Me ajuda, Senhor, a segurar, a anular essa situação em minha vida. Em nome de Jesus. Me dá calma, me dá tranquilidade, Senhor, dentro de mim. Que as pessoas vejam em mim, onde eu estiver, seja em casa, no meu trabalho, o servidor do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. E não uma pessoa irritada, explosiva, magoada, ressentida, nervosa, impaciente, e que toda hora fala de coisas ruins, de ressentimento. Eu não quero que as pessoas vejam isso em mim. Uma pessoa negativa, frente fria, mas alguém que confia e que acredita que o Pai é fiel e que Ele supre, Ele não deixa faltar nada aos seus escolhidos que andam sobre a terra. E eu sou o teu filho amado, abençoado. Sou mais que vencedor, mas continuo precisando de ouvir a tua palavra. Sou mais que vencedor, mas preciso estar aqui congregando para me alimentar de ti, Senhor. E sou humilde para reconhecer que preciso de ti para andar sobre a terra, porque por mim mesmo eu não sou nada. Eu não venço, eu não supero, eu não chego a lugar algum. Eu preciso de ti, meu Senhor. Diga isso para Ele. Fale isso para Ele nesse momento. Como é bom, Senhor, estar num lugar que a gente se sente alimentado de verdade. Tem muitas pessoas, meu Deus, que estão me ouvindo há um bom tempo. Pessoas até de um outro ministério, que não se sentem alimentadas no lugar que estão. Lugares até que fala abençoado, que fala da graça de Deus, mas que, por incrível que pareça, essa pessoa não tem se sentido alimentada. E essas pessoas têm nos acompanhado a nossa mensagem. Porque embora esse lugar fale abençoado, predestinado, mas lá ela não tem recebido o alimento que ela precisa. Porque tem lugares, meu Deus, que só fala e que só traz mensagem para questões de sofrimento. Sempre para questões de sofrimento. E a vida não se resume só a isso. A nossa vida, ela não é só tribulação. Nós passamos, mas nós precisamos de conhecer o amor do nosso Deus. Nós precisamos de uma glória como essa. Nós precisamos dos mistérios. Nós precisamos de um estudo das cartas do apóstolo Paulo. Nós precisamos, como Paulo, crescer em todos os assuntos. E não só o tempo todo. O pastor está falando de sofrimento. E sofrimento. E que Deus vai te ajudar. E que Deus vai te ajudar. E que Deus vai te ajudar nesse sofrimento o tempo todo. Até o próprio pastor precisa também se animar. E passar para uma outra glória. Em nome de Jesus, para que a ovelha se sinta alimentada, como você aqui, meu irmão, está sendo alimentado por Deus. Eu não estou me julgando melhor do que ninguém, mas às vezes a gente percebe que tem pessoas em outro ministério que eles não estão se sentindo alimentadas. E louvado seja Deus pelo nosso ministério. E recebo que essas pessoas têm uma atitude de estarem aqui,
porque elas não são obrigadas a viverem novamente uma vida escrava em um lugar que elas não se sentem alimentadas. E Deus colocou esse sentir agora na oração, no meu coração, para falar isso para você que tem sempre acompanhado as minhas mensagens, que está no lugar, que fala o idioma da graça, mas que você não se sente alimentado nesse lugar. Seja grato ao pastor, mas entenda, você não pode ser, uma vez mais, escravo de lugares. Você precisa estar no lugar que você se sinta alimentado por Deus. E se a palavra que ministramos aqui tem alimentado você, então aqui é o seu lugar, abençoado. Está sentado como adorador nas suas honras devidas ao seu Deus. Que assim seja. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor. Bem forte. Em nome de Jesus. Tenham todos um bom dia e até a próxima reunião. Receba os anjos ministrando a seu favor, te levando em segurança para casa. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.